Então, pessoal, mais uma vez, Cortina Preta. Para contar essa história, eu tenho que passar um pequeno briefing, né, do histórico do passado. Vamos lá. Eis que no ano de 98 eu conheci um cara que se tornou, nos anos de 2018 mais ou menos, ele se tornou engenheiro civil. E no passado, né, nós tivemos ali uma amizade que foi tomada e retomada em algumas ocasiões, só que eu os conheci quando eu tinha 11 anos e eles já tinham 15. Então é óbvio que não rolou muita sintonia porque eu era muito criança para estar com aquela turma. Passado um tempo eu volto a andar com os caras, eu tava com 17 e eles já com 21. E aí, obviamente, rolou uma sinergia, porque querendo ou não, a minha turma sempre foi a turma mais velha. Eu nunca andei com pessoas mais novas ou da minha idade. E eu percebi também, por exemplo, nas escolas por onde eu passei, que geralmente eu tinha dificuldade em fazer amizades com a galera da turma. Só que daí é aquela coisa, no intervalo, às vezes, que a gente chamava de recreio quando criança, tu não tinha tempo de ir lá falar com o pessoal mais velho e outra, tu já era subestimado por se parecer mais novo. Ou por eles olharem e verem, tu é da turma tal, então. Então assim, eu sempre fui um cara deslocado, na maioria das vezes. Ou um cara não compreendido. Ponto. Esse é um detalhe, né, da minha pessoa. E aí eu percebi isso depois que eu repeti esses padrões com namoradas. Cara, nunca deu certo quando eu tentava ficar com alguém, uma menina mais nova. Uma guria, como a gente fala aqui no sul. Sempre elas tinham que ter aquele padrão 4, 5, 10 anos mais velha. Né? E aí, claro, tem gente aí, tem esse mundo red pill aí, fala que isso é errado, que a gente tem que procurar mais nova e tal. Cara, depende muito do teu fator consciência. E outra, tu quer uma pessoa pra casar e ter uma vida ou tu quer alguém pra mostrar pros outros? Então já começa por aí. Isso também até é um tema bom pra um outro vídeo. Voltando ao assunto dos amigos. E nessa fase ali dos 17 anos eu conheci um outro cara, quer dizer, na verdade ele me conheceu, porque eu já sabia quem ele era. E ele bem mais velho. Pra vocês verem como sempre eu entrava em sintonia com turmas mais velhas. E aí, pena que eu não posso citar o nome desses caras, porque eu acho que eles não querem ter a vida deles exposta aqui. E eu, querendo ou não, eu não tô contando coisas pessoais de maneira íntima. Eu não vou dar detalhes, né, da vida. Eu estou apenas falando pra vocês histórias. Eu sou um contador de histórias aqui. Só que essas histórias todas têm uma alcunha de reflexão. Essa é a ideia. É fazer vocês pensarem. Estamos no ano de 2026 e 26 e eu senti muita vontade de retomar coisas do passado. Retomar no sentido de não deixar algumas coisas morrerem. Porque eu acho que, cara, a gente tem uma vida efêmera. Tudo na vida é efêmero. Tudo tem passagens. Tudo é um sopro. Então, por que não tentar algumas amizades resgatar elas, né? E o que que acontece? Esse cara que se tornou engenheiro, passado um tempo, agora no ano de 2026 mesmo, bem no início do ano, ele foi à formatura de uma amiga da sua esposa. E eis que nessa formatura, quem estava lá colocando o som na festa, esse cara que eu conheci aos 17, que é mais velho que nós dois, que eu e esse amigo engenheiro. E aí tava o cara lá e eles conversaram, pois é, meu. E a primeira coisa que esse DJ colocou pra esse meu amigo foi o seguinte: cara, faz tempo que eu não falo com o Fraga, né? Só que eu tenho um apelido aqui. E aí, pô, meu, faz tempo que eu não falo com ele e eu acho que tem a ver com o lance de eu não ter convidado ele pro meu casamento e tal. E aí, esse engenheiro falou pra mim, cara, eu acho que tu devia retomar, meu, porque ele falou com a mesma tristeza que tu falou que não fala com ele há um tempo. E aí eu senti no coração isso, sabe? De, cara, vou falar com o cara. Vou puxar o telefone e não vou conseguir ligar, vou mandar áudio. Aí expliquei pra ele, realmente, fiquei triste e tal, foi por tal e tal coisa, mas eu percebi que na ocasião não me convidou por dois motivos, porque eu tava morando distante, né, e ele achou que era mais distante do que ele pensava, e em segundo ele queria me poupar de ver algumas pessoas que eu não gostava. E aí, cara, entendendo isso hoje maduro, eu vi que eu errei, que eu tropecei, e consegui retomar a amizade com o cara. Tudo bem que a gente não vai mais hoje se ver como antigamente, de ir lá e se visitar pra caramba e tal. Não, porque ele tá casado, tem filhos. Eu não, eu tenho uma vida um pouco diferente, né? E às vezes eu tenho essas coisas meio nômade, assim, que às vezes eu sou obrigado a sair de um lugar e vir pra outro. Então, às vezes, por isso que eu uso a cortina também, não só pelo som, mas também por causa disso, pra manter o mesmo padrão de cenário, né? Pra que vocês olhem pro canal e saibam, tá, é aquele cara XY. Só que eu uso isso aqui também pra outros canais, né? Então é um padrão meu, cara. Eu gosto de cor.
cor negra, né? No caso, preta ao fundo. Eu não sei hoje como me referir à cor, porque eu não sei o que ofende ou não. Não sei o que a cartilha woke permite eu falar. Mas eu gosto de cor preta. Sempre gostei de usar preto. Gosto da cor preta, porque dizem que, até é um estudo científico, dizem que quem gosta muito de usar preto tem uma mente mais criativa e mais colorida, eles falam. Então, fica aí a dica, tá? E, cara, pra ser rápido com esse episódio aqui, com esse vídeo, retomem as amizades se vocês puderem. Peçam desculpa, mesmo quando vocês não têm razão. Retomem, porque, cara, às vezes e tentem resgatar o maior número possível de amizades. Tentem de verdade, de coração, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. E tem uma coisa que lá em cima não vale de nada, que é tudo o que tu tem de material e de dinheiro aqui. Então lá em cima tu vai reencontrar essas pessoas em algum momento. Então, cara, tenta fazer o teu melhor e tenta ser o melhor que tu consegue no teu microcosmos, no teu mundinho, no teu universo. Eu não tô dizendo pra vocês que eu sou especial por ter feito isso e que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Não. Eu apenas tomei tenência de que eu não consigo estar na cabeça das outras pessoas para adivinhar o que elas pensam e para entender o porquê que aquela vez eu não fui convidado e que aquilo me magoou bastante. Porque até pessoas que hoje eu gostaria de manter o contato, eu fui convidado para o casamento delas. E pouco tempo depois eu entendi que uma pessoa ou outra acabou estragando aquilo, né? Aquele núcleo. E esse cara, ele já não me convidou. Eu acho que ele teve os motivos dele. E daí, cara, o que isso interfere hoje no abraço que eu posso dar naquele cara hoje e dizer, porra, meu, eu lembro de muita coisa boa que a gente fez junto. Tipo, lembra quando aquela vez eu tava passando na rua e tu falou, ô meu, o que tu tá fazendo? O que tu vai fazer hoje? Eu, cara, tô rateando em casa, não tenho nada pra fazer. Rateando é um jeito de dizer assim, cara, tô de bobeira, tô assim, sem nada pra fazer. Ô meu, vamos olhar o show do CPM. Cara, eu lembro disso como se fosse agora. Eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos. Cara, a gente foi de moto. A gente andou 2 horas e pouco. Pegamos uma pousada nada a ver. E a gente foi lá, cara. Sabe? Na época, os dois solteiros, a gente foi lá catar umas gurias e tal. Então, assim, foi divertido, cara. E eu sei que se tu tá aí do outro lado agora, eu só não vou citar o teu nome, porque, como eu te falei, não é conveniente. Mas, cara, queria dizer que grande satisfação aquele dia quando a gente voltou a se falar. Eu ouvi tu me chamando pelo apelido, e tu tem um jeito diferente de pronunciar o meu apelido, que é bem enfático, bem da persona dele. E aí, ouvindo aquilo, deu, cara, que massa, olha só. Como é bom. Como é bom o cara retomar isso. E o cara tá lá, tá bem, eu tô vendo ele feliz com a mulher dele, com os filhos, né? Um casal de filhos, se eu não me engano. E me perdoa se eu não sei se são mais e eu tô perdido, mas realmente a gente criou um hiato aí de uns bons 10 anos sem se falar. Tudo por conta de uma coisa minha amargurada. Que eu vi, cara, quando eu partir dessa pra outra, o que eu vou levar pra dentro de um caixão, cara? Vou levar essa tristeza comigo do cara não ter me convidado pro casamento? Sendo que daqui a pouco poderia ter acontecido alguma coisa muito ruim comigo lá na festa. Daqui a pouco ele me poupou, sem saber, ele me poupou de um problema. E às vezes a gente tem que enxergar isso, né? Do copo meio cheio. Eu tenho dificuldade de enxergar isso. E eu venho trabalhando isso de 2025 pra cá. E eu tô compartilhando. E esse vídeo não vai envelhecer mal, porque daqui a pouco tá olhando ele em 2030 e ele vai servir pra ti. Então, cara, retomem. Tudo que vocês puderem pedir desculpa e dizer, olha, não sei se eu errei ou o quê, mas eu gostaria de pelo menos voltar a falar contigo, ou pelo menos ter o teu telefone. É a mesma coisa com o lance de ex-namorada, ou ex-mulher. Cara, não precisa ser inimigo. Isso também dá um outro vídeo. É isso. A gente se vê. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.